E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como ser aprovado no Step 1 com inglês básico ou muito básico. Então, se você tem como objetivo fazer residência nos Estados Unidos, mas no momento a língua é um impeditivo, esse vídeo é para você. Então, bora para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo, e vamos lá, pessoal. Inglês básico para fazer o Step 1. Não é novidade para ninguém que o inglês com certeza vai ser cobrado muito na sua hora da prova, uma vez que todos os textos e tudo vai estar na língua inglesa. Então, ter um inglês, pelo menos intermediário, no momento da prova, é o que a gente quer. Para quem vai sair do básico para o intermediário, aqui vamos seguir 5 dicas para que vocês possam melhorar o inglês de vocês. E claro, o melhor a gente deixa para o final e eu já adianto que tem um bônus depois da quinta dica. Vamos nessa. Primeira dica, que é saber o básico do inglês. Não existe fórmula mágica, então se você se encontra nesse momento em que a língua é um impeditivo, infelizmente você vai precisar de mais tempo em comparação com aqueles 12 a 18 meses que a gente falou no vídeo passado, mas não é impossível. Na verdade, é muito factível, principalmente se você seguir esses próximos passos em conjunto e não isolados. Então, como é que eu vou fazer para conseguir o inglês básico? Eu não estou nem falando do intermediário aqui, mas é o básico, que é pelo menos você saber ler e saber o que está lendo. Não precisa nem saber os detalhes, mas ter uma noção do que se trata aquilo. E é claro que as metodologias de inglês, a gente fala muito de metodologia aqui, né? Mas é porque metodologia guia basicamente a humanidade. Mas a metodologia de ensino de inglês, ela mudou muito durante muito tempo. Antes, era basicamente você nos cursinhos da vida, aí 2 vezes por semana, ainda continuam. Mas o que eu gosto mais hoje em dia é que você tem a autonomia de fazer cursos online, cursos de graça às vezes, por exemplo. Quem nunca ouviu falar no Duolingo, o Duolingo é excelente. E além disso, o certificado do Duolingo já é reconhecido em algumas universidades norte-americanas. Então fica a dica do Duolingo. Outros vão ser, que eu nem digo para você fazer nesse momento, que vão ser conversação com nativos, mas no momento do Step 1, você tem que saber principalmente leitura, porque é o que o texto vai dizer para você. Se você está compreendendo aquela situação, você depois vai ter que colocar o seu conhecimento médico ali no meio e depois selecionar a resposta correta. Então, leitura nesse primeiro momento, na minha opinião, vai ser essencial para você sair do inglês não sei de nada básico para o inglês que consegue fazer o Step 1. E é isso, pessoal. Não existe fórmula mágica. Realmente tem que aprender a língua inglesa. Dica número 2. Aqui a gente vai se concentrar principalmente no inglês médico. Ou seja, como eu falei no início, pode vir em conjuntos e essas dicas em conjunto elas vão funcionar melhor do que elas isoladas. O inglês médico, basicamente, você vai ter um estudo voltado para o que você vai encontrar nas questões e no dia a dia como um médico. Então, aqui, além de você estar preocupado com o verbo to be, você vai estar preocupado principalmente com o vocabulário médico. Como é que eu falo que o paciente está ictérico em inglês? Isso eu quero que você saiba. Como é que eu falo que o paciente está sentindo uma parestesia? Como é que eu falo que ele está com dor de garganta? São essas pequenas coisas que você vai pegar que às vezes do cotidiano as pessoas não falam, mas dentro de um hospital, na questão, com certeza você vai se deparar com elas. Então, ter um curso específico para inglês médico pode deixar a sua jornada muito mais tranquila, deixar ela muito mais produtiva e mais célere. A gente quer dar rapidez aqui. Tá, João Vitor, e onde é que eu acho? Como é que eu vou atrás de um negócio desse? Eu nunca ouvi falar inglês médico. Como não tem ninguém me patrocinando, eu vou falar para vocês as coisas de graça. Tem 2 cantos que eu já vi que conseguem cursos, não só para inglês médico, mas de outras formas no geral, que são gratuitos, que é o EDX, ou para o pessoal lá de São Paulo, EDX, e o Coursera. Eu vou deixar o nome aqui depois para vocês darem uma olhada lá, mas a ideia é o quê? Mesma coisa, você fazer online no momento que você tem livre e não ficar dependendo de um professor para você ter aula e não se encaixar na sua rotina. Então, beleza. Dica 1, verbo to be. Dica 2, termos médicos que eu vou utilizar para a minha vida. Dica número 3. Aqui eu vou deixar até um disclaimer, porque eu adoro fazer esse tipo de metodologia, que é o uso de repetições espaçadas, os famosos flashcards. Ou seja, são metodologia ativa,
que eles podem fazer com que você sempre esteja revisando a mesma informação, de modo que o seu cérebro basicamente vai absorver por osmose, ele está vendo aquilo ali todo dia, então vai entrar em informação. E essa, na verdade, é a dica que eu trago aqui para vocês. Usem de metodologias ativas também para aprender o inglês. Vocês vão utilizar elas para aprender o grosso da medicina. Ou seja, vocês vão utilizar flashcards para entender como é que funciona a fisiologia do corpo, aprender patologia, aprender bioquímica, imuno, tudo isso vocês já utilizam flashcard de um jeito quase padronizado. Claro que nem todas as pessoas se adequam a utilizar flashcard e podem utilizar outras maneiras de aprender, como questões. Só que se você utilizar o flashcard e você se adequar ao flashcard, no seu celular, em qualquer ponto, você faz ali 2 a 5 minutinhos, várias vezes no dia, está sempre revisando a mesma informação e você absorve. Então, trazendo essa metodologia para a parte do aprendizado de uma nova língua, é totalmente eficaz, muito benéfica, e eu tenho certeza que vai facilitar muito com que vocês adquiram essa nova habilidade. Então, aqui vocês podem tanto colocar. Eu tenho muita dificuldade numa palavra X e ela representa o significado Y em português. Coloca lá um flashcard, o que é que significa tal coisa? Aí você responde. Ou simplesmente vocês podem juntar as duas. Ah, tem uma frase aqui que aparece muito em questão, eu não tenho muita noção do que é. Ela aparece tanto que eu já sei até a resposta, mas eu não lembro o que é que ela é. Bota a frase embaixo para você responder. Coloca a resposta e depois bota entre aspas em português, só para você lembrar o que é aquilo. Existem essas duas maneiras, ficam aí como dicas para vocês, mas assim, pessoal, vocês vão pegar no início um pouco de dificuldade, mas depois flashcard é o seu mundo, você sabe como você pensa, você sabe como você coloca ali. Inclusive, se vocês tiverem dúvida ou quiserem saber um pouquinho mais sobre como fazer flashcard e tal, metodologia ativa, deixa aqui nos comentários, que já pode ser o vídeo da próxima semana. Pronto, a gente deu as 3 primeiras dicas que são basicamente voltadas para como estudar. A partir de agora, a gente vai falar principalmente de como treinar e como deixar essas dicas consolidadas na cabeça de vocês por meio de treinamento. E é justamente esse treinamento que a gente vai conversar a partir de agora. Quarta dica. Ela vai ser nada mais do que você pegar um material em inglês e ler diariamente. Basicamente, você vai pegar algo que você gosta, pode ser notícia, pode ser um hobby seu, pode ser qualquer coisa que venha, que você se sinta confortável e interessado na ideia de ir atrás de ler aquilo um pouquinho todo dia, e seria para você se acostumar um pouco mais com a língua. Esse primeiro passo você pode pular se você já se sentir mais confortável com o inglês, e você pode ir direto para a dica de fato, que vai ser ler em inglês mais literatura médica. Por que isso? Ora, a literatura médica ela é muito parecida entre si. Então, o que eu acho numa questão é muito parecido com o que eu acho num artigo. E então eu vou pegar esse artigo, pego um artigo médico que você até gosta, eu pego um de revisão que ele traz um tópicozão bem grande, abrangente, você vai aprender alguma coisa, ou vai atrás de um guideline em que eu posso ler, achar minhas dúvidas e não é passar por cima das dúvidas, é você pegar essa dúvida. Cara, tem uma palavrinha aqui que eu não sei o que é, não consegui pegar pelo contexto. Vou lá no Google Tradutor, vejo o que significa. Antigamente o pessoal usava dicionário, mas hoje tem tradutores que você só Ctrl+C, Ctrl+V e tá lá. Então essa é a minha dica para vocês, número 4, que é basicamente se acostumem com o tipo de escrita médica. Lembrando que a gente já tem desde estudo e agora vamos treinar. Treinando desse jeito, literatura médica. Tá, e onde é que eu acho esses artigos? Eu estou muito novo ainda na minha carreira médica. Cara, PubMed. PubMed tem trocentos milhões de artigos médicos e muitos são até de graça. Você pode ir no Medscape também. E tem um que eu gosto muito que é o StatPearls, ou StatPearls. Ele basicamente vai ser um compilado resumido dos artigos do PubMed, assim como o UpToDate. Ele não é o artigo em si, ele é um resumo como se fosse uma biblioteca digital. O StatPearls ele é gratuito, então talvez valha a pena vocês começarem por ele. E você basicamente taca no Google. Assunto tal, StatPearls, pesquisar, pode pegar a primeira opção que ele vai estar lá.
Quinta dica. Aqui, galera, é basicamente o quê? É o passo além daquela dica que a gente acabou de falar da leitura. Aqui eu quero que vocês peguem questões numa plataforma híbrida, ou seja, português e inglês, e façam. Por quê? Se você souber fazer a questão em português, quer dizer que o conteúdo, a medicina, tá tudo ok, a medicina é a mesma. Agora, se você for para o inglês e se embaralhar, você tem a opção de voltar para o português e ver qual parte ali que você não está entendendo direito. Qual palavra, qual frase, onde é que você está se enganchando. Então aqui, esse tipo de plataforma que eu acho que tem o Med USA e o Amboss, ele está fazendo essa transição agora para um beta em português, ainda não é tão difundido em português. Eles basicamente vão lhe dar a opção, você quer qual língua? Então, faça em inglês, depois você, no momento que não entender, se for um teste fazendo basicamente para revisar, você coloca lá a opção português e fica comparando os dois, de modo que você consegue ter acesso às duas línguas, ver as duas explicações, porque tem que ser a mesma explicação, né? E comparar a mesma informação em duas línguas diferentes. Isso, para um primeiro momento, quando você não tem um domínio tão bom do inglês e você não consegue pegar pelo contexto, e você tem uma série de palavras que você tem que ficar olhando do dicionário o tempo todo, ficar Ctrl+C, Ctrl+V no Google Tradutor, pode ser extremamente benéfico, até para o seu cérebro se tornar mais confortável vendo aqueles dois. Eu estou vendo em português, eu estou vendo em inglês. São a mesma informação, então eu consigo usar uma para me basear na outra. O que pode parecer pouca coisa para alguns de vocês, mas para quem está começando, eu acredito que isso aqui é quase como um mind blowing. Na hora que você está lendo, a pessoa vê e fala: caramba, ele queria dizer isso. E essa foi a quinta dica. Vamos para o bônus, né? Vamos lá, pessoal. O bônus, que é, na verdade, como eu comecei a fazer minhas questões. Quando eu comecei a fazer minhas questões, eu não tinha um nível de inglês tão básico, eu tinha pelo menos um intermediário avançado. Então eu fui direto para fazer a questão em inglês. Obviamente, a gente não sabe tudo. Então, naquele momento, eu me via com um monte de palavra que eu não sabia, não tinha ideia do que era. E eu fiz basicamente essas dicas que eu segui para vocês. Eu pegava a questão em inglês, cara, eu não sei o que é jaundice. Eu vou pegar Ctrl+C, Ctrl+V no Google, é icterícia. Então, a gente vai basicamente montando um quebra-cabeçazinho na nossa cabeça, em que você vai atacando as suas fraquezas na prática. Ou seja, metodologia ativa. Você está ali fazendo a questão. E é isso que eu quero trazer aqui como uma dica bônus. Você, desde muito cedo, se acostumar a ver a questão, estilo Step 1, para quando você estiver no estudo da medicina mesmo, baseado em questões, não ser um estranhamento você ver aquele tipo de questão. Ser, na verdade, uma consequência da sua trajetória do sei pouco inglês, sei o inglês intermediário, sei fazer as questões. Então, a dica bônus que eu quero trazer para vocês é essa. Se familiarizem precocemente com o estilo de questão que vai ser cobrado de vocês. Por mais que o inglês de vocês seja básico, existe a possibilidade de você olhar uma questão uma vez por semana e tentar dissecar ela, tentar entender ela, tentar fazer e resolver ela, mesmo estando numa língua que você não domina. E eu queria escutar de vocês. Teve alguma dica dessas que vocês já utilizaram? Alguma dessas que vocês não conheciam? Ou teve alguma coisa que eu não falei aqui que vocês já escutaram, já utilizaram, que acha que é importante dividir com o pessoal que pediu esse vídeo? Coloca aqui nos comentários, vou sair lendo. Eu acredito que mais que isso, você vai poder estar ajudando alguém que está no início da sua jornada também. Então, se encontre aí nos comentários, faça um grupo de estudos, que é assim que a gente evolui. E esse foi o vídeo de como passar no Step 1 com inglês básico, pessoal. Vamos curtir, vamos se inscrever aqui no canal, que, como sempre, né? Ficou até aqui, tem que se inscrever no canal. Eu vejo vocês na próxima, espero que tenha sido proveitoso. Valeu!